A Comuna de Paris, para nós, ela é uma verdadeira lição. Ela não é exemplo porque a história não se repete, né? Portanto, é, ela é uma lição para nós, nós temos que, digamos, se inspirar nela. E, claro, a minha exposição aqui, eu vou centrar em cima daquelas medidas que foram tomadas na Comuna de Paris e fazer um paralelo com hoje, né? A ideia de ontem e hoje de fato, né? Então, assim, pegando algumas medidas centrais aí que a Comuna realizou nos seus no breve período de 72 dias, né? Bom, para fazer uma associação agora direta com a França, afinal de contas, né? A França está em chamas, literalmente falando, né? Ou seja, depois de juntar um monte de lixo lá, até porque uma das categorias afetadas são os garis, frontalmente, né? Primeiro se juntou muito lixo e aí depois agora já meteu fogo no próprio lixo, né? Então, Paris está em chamas, literalmente falando, e segundo consta, alguns locais hoje também foram incendiados. Bom, lembre-se que a comuna, uma das suas primeiras medidas ali, que você vai presenciar, é a ideia de você ter uma democracia direta e não uma democracia representativa. É isso que, vejam, nós vivemos hoje num mundo capitalista onde você tem a onipresença da democracia representativa. Né? O que vem a ser a democracia representativa? Você elege os representantes que, se você pegar aquela ideia lá do Rousseau, né, que o eleito tem que expressar a vontade geral, não tem como ter vontade geral, afinal de contas, pense num deputado, do cara que é eleito com 50, 100 mil votos, como é que ele vai expressar a vontade geral? Não tem como, porque ele é eleito pelo voto do trabalhador, do gari, do professor, do empresário, do fazendeiro, não é assim? Ou seja, o cara pode ter votos de tudo quanto é frações das diferentes classes sociais. Portanto, na prática, ele vai para representar assim. Então, vejam só, você teve ali, primeiramente, na Comuna de Paris, você tem ali, primeiro que você tem uma extinção da, daquela divisão entre o executivo e o legislativo. Ou seja, os comunardos, eles próprios serão o executivo e o legislativo. Além do que, os funcionários públicos eles passaram a ter mandatos revogáveis. Ou seja, não é que nem agora que o cara é eleito, fica lá um mandato de 4 anos, e só se fizer uma coisa muito grave, né, que grave a tal ponto de desagradar os seus próprios pares, né, que ele vai sofrer um impeachment. Porque se não, nem assim. Né, ele pode fazer coisas muito graves, mas se ele tiver ali um bom conchavo, ele continua ainda cumprindo o seu mandato. Né? Então, essa é uma novidade que a Comuna pôs para nós. E vejam, o que está acontecendo agora na França é exatamente. Veja, além de a gente viver na democracia representativa, né, o Macron ele ganhou. Primeiro que passou apertado no primeiro turno e depois aí que levou em cima da extrema-direita, né, ganhou no segundo turno a sua reeleição. E lembre-se que já no final, em dezembro de 2019, ele falava ali que tinha que fazer uma reforma da Previdência. Claro que em seguida veio a Covid-19, tudo ficou mais paralisado, e agora volta com tudo isso, a tal ponto de voltar não pela democracia representativa, ou seja, pelo voto do parlamento. É pior do que isso. É através de um dispositivo constitucional, lá do artigo 49.3 da Constituição Francesa, né, que provavelmente nós aqui, a maioria de nós, nunca nem tinha ouvido falar disso, né? Aliás, provavelmente nem boa parte dos franceses sabiam disso, né? Então, que a primeira-ministra, a Elisabeth Borne, pegou e utilizou. E o que é pior, ela já, segundo os jornais, pelo menos os brasileiros que eu li, né, já é a 10ª vez que ela usa esse dispositivo. Claro que provavelmente essas outras 9 vezes não eram coisas tão profundas como agora, que é a questão da reforma da Previdência. Né?
que lembre-se, todo mundo está falando por aí, né? Inclusive nossa imprensa liberal, né? Olha, a França é um dos países onde se aposenta mais cedo, né? Bom, primeiro que passaria de 62 para 64 anos, só que para o cara ter a pensão completa, né, ele teria que contribuir, que agora é de 42 para 43. Então, na prática, a partir ali de 2030, aquelas pessoas teriam que ter 67 anos. Então, vejam que, no geral, se diz uma coisa, mas na prática é outra, né? Ou seja, mesmo com se vingar isso, né? Então, veja como está em polvorosa a França, né? Para que isso não aconteça, né? E se acontecer, se não conseguirem reverter, se o cara quiser ganhar, né, digamos, o teto, né, aposentar com o teto, vai ter que trabalhar, em vez de até os 64, até os 67 anos. Né? Então, vejam que a própria ministra lá, a primeira-ministra, quase foi destituída, faltou 9 votos, foram 2 moções, uma delas faltou 9 votos, e vejo que até a Marine Le Pen, a extrema-direita, também está capitalizando em cima disso, né? Ou seja, estão descendo o pau aí em cima do Macron. Então vejam a diferença que na Comuna de Paris você tinha ali a democracia direta, ou seja, o mandato revogável. Se o cara fizer uma coisa, né, o eleito, né, fizer alguma coisa que não agrade a grande maioria, não tem essa de fazer comissão, julgamento, investigação. Não, ou seja, o mandato ele é revogável. Né? Então, por isso que agora a França está nessa situação empolvorosa. Né? Muito se chamou aqui a América Latina da República das Bananas, né? Agora você tem lá a República do Croissant, né? Na França, nesse momento, a cidade realmente em chamas, literalmente falando, né? Vejam, a Comuna de Paris, outra coisa que ela apontava também era o estabelecimento de uma aposentadoria aos 55 anos de idade. Né? Então, vejam que até hoje tem muitos países que ultrapassam isso. Aliás, a grande maioria, cada vez mais. E lembre-se também que a Comuna, como ela não teve tempo, digamos, de se edificar, ela gestou, vamos dizer assim, né? Algo que dura 72 dias, é um tanto quanto embrionário ainda, né? Então, havia toda uma proposta ali de estabelecimento claro, diante ali, quando as coisas tivessem melhores, né? Estabelecer 8 horas de trabalho por dia. Né? Então, isso estava no horizonte. E o que a gente vê hoje, agora trazendo para o hoje, vejam que, vamos pegar um exemplo aí que talvez vocês tenham visto também nos jornais, a Coreia do Sul está querendo estabelecer 69 horas por semana. Se você considerar que você tem que ter um dia de folga, então trabalhando de segunda a sábado, isso dá 11 horas e meia por dia. E considerando que ninguém tem como trabalhar 11 horas e meia de uma vez só, sem parar para pelo menos comer, né? Considerando aí mais uma hora, né? Pelo menos para o almoço, então você fica preso a um ambiente de trabalho mais 12 horas e meia por dia. Então vejam, olha a situação. E vejam vocês que a gente aqui passou por governos do PT que antes de estar no governo federal sempre dizia, né, seja o próprio PT ou seja a própria CUT, né, tinha até slogan de 40 horas semanais para viver melhor, né? E enquanto esteve no poder, isso nunca foi nem aventado de se colocar em prática, né? E não tem nem no horizonte também não tem isso próximo. Então, percebam que, portanto, a Comuna, por isso que ela é uma lição, ela vai apresentando, ela apresenta, digamos, enquanto proposta, e vai edificando, mas vai edificando na prática num ambiente de guerra, num ambiente nada favorável. Né? E vejam, ainda sobre essa divisão de executivo e legislativo, o que nós vivemos hoje é tão ruim, mas tão ruim, que além de você ter o executivo separado do legislativo,
Você pega o caso nosso, por exemplo, temos um sistema bicameral, ou seja, além de deputados, você tem senadores, né? Ou seja, portanto, é o gasto duplo. E pode ver que raramente você tem divergências entre o Congresso e o Senado. São coisas muito miúdas, né? É aquilo que diria o Marx lá no 18 Brumário, né? São as coisas do partido da ordem, né? Portanto, questões classistas fundamentais, se esquece as diferenças miúdas e vota todo mundo junto, né? Então, percebam vocês que quando se votava, quando se tirava representantes, mas eram representantes que rapidamente poderiam sair. Então, vejo que agora a coisa é tão diferente, diferente, sempre foi assim, né? A comuna que foi a diferença, né? Então, percebam que a gente vive de um jeito político no qual simplesmente o cara elege-se, geralmente elege-se de um jeito o qual ele praticamente não mostra quais são as suas propostas, esconde-as, né? Só fica no plano mais geral, e quando chega no poder propriamente dito, aí sim que coloca as medidas mais profundas, mais complicadas, e sobretudo num segundo mandato, né? O segundo mandato, do ponto de vista da direita, é sempre pior do que o primeiro mandato, né? E não é à toa que o Macron está vindo agora, que isso que ataca diretamente os trabalhadores, né? Assim como pode perceber, só para falar no caso brasileiro, né? Você coloca aí um presidente, o anterior, né? O Bolsonaro chega ao poder, coloca lá um ministro da Economia que simplesmente toma uma decisão muito drástica para nós, trabalhadores, né? De simplesmente separar o Banco Central do governo. Então, vejam, além de você ter uma democracia representativa, aquilo que supostamente representaria a vontade geral, aí em termos russonianos, até isso é separado. Ou seja, agora o Banco Central tem independência, ele faz simplesmente a política econômica do mercado financeiro, ele cria dívidas para o próprio governo federal, porque a dívida se faz em cima de rolagem de títulos da dívida pública, né? E quem paga, portanto, é o próprio Estado. Então, à medida que o juros está alto, o Estado tem que pagar isso, tem que remunerar isso. Então, veja, na nossa democracia representativa, você elege o representante e, ainda por cima, a parte econômica que se separa, no caso aí do Banco Central, para a rolagem da própria dívida. Então vejam como as coisas vão se separando, né? E pegando aqui um outro ponto, por exemplo, da Comuna de Paris. Ali foi dada a moratória dos aluguéis, né? Ou seja, quem tinha que pagar os aluguéis, até em função da situação de guerra, isso seria resolvido depois. Prorrogação das dívidas, né? Sobretudo aquela pequena burguesia endividada, que também acabou abraçando a causa da comuna, até por ser endividada, né? Então, vejam, essas decisões, agora pensando no nosso mundo, não é nem, portanto, daqueles que, digamos, teriam o poder em suas mãos, porque a separação dos poderes é literalmente nítida. Uma outra coisa, a igualdade dos direitos entre homens e mulheres. Isso foi estabelecido na Comuna de Paris. Portanto, não havia lá na Comuna de Paris esse termo que é tão comum hoje, né? O lugar de fala, o seu lugar de fala, né? Ou seja, não existia, portanto, a ideia de identitarismo. Ou seja, quem vai fazer, quem vai executar, são homens e mulheres. Ou seja, a Comuna também ela estabeleceu que você não ia ter, portanto, distinção entre homens e mulheres, franceses e não franceses. Tanto é que, se anteriormente à Comuna, alemães eram perseguidos se batia de porta em porta lá procurando alemães pela Guarda Nacional ali, para, obviamente, expulsá-los da cidade, né? Isso ali naqueles momentos antes da própria Comuna.
Agora, com a comuna, ao contrário, né? Você vê até o caso do Léo Frankel, que era um alemão que virou ministro, ministro da comuna, né? Ministro do Trabalho. Então, além disso, você também vê lá generais, né, como Dąbrowski, general que era polonês, que era responsável, né? Ele, o Lewandowski também, são dois poloneses que eram responsáveis ali no momento das barricadas, da organização dos batalhões para a defesa da comuna. E vejam, como os mandatos eram revogáveis, o que aconteceu? Tem uma passagem muito interessante aqui nesse livro, que é a história da comuna, do Lissagaray. Lissagaray, ele é um dos sobreviventes aí da Comuna de Paris, né? Participante da Comuna de Paris. Aliás, eu tenho um carinho todo especial por esse livro, né? Da editora Ensaio, porque fiz parte dela e, inclusive, fiz parte da revisão desse livro, né? E aí o que acontece? O Lissagaray coloca aqui uma passagem muito interessante, que é o seguinte: teve um momento ali que houve um rompimento de cerco, e quem era responsável era o Dąbrowski. Aí reclamaram que ele tinha errado taticamente na batalha, né? Começaram a cair de pau nele, né? E o mandato era revogável. E antes de ser revogável, ele falou assim: não, eu entrego meu cargo. Aí o pessoal: não, pelo amor de Deus, fica aí. Quem entende de estratégia de batalha é você. Como quem diz, você errou, mas estamos na batalha e a gente confia em você. Estão entendendo? Ou seja, o mandato é revogável, ele poderia ser tirado, mas mesmo assim não tiraram ele, não tiraram porque confiavam nele. Então, só para mostrar a diferença que você tem aí de postura, a diferença humana que você tem aí posta na comuna. Portanto, quando se coloca ali aquele slogan dos próprios comunários, né, de estamos aqui pela humanidade, né, é criar-se, digamos, um novo tipo de ser humano, né, um novo tipo de sociabilidade. A ideia da eliminação da burocracia também era outra coisa presente ali na Comuna de Paris. A abolição, né, do exército militar, que seria substituído pelo povo armado. Isso acontece logo de cara também, mesmo porque lá em Montmartre, né, que começa ali a tomada, a confraternização das pessoas, né, porque conforme foi mandado atirar no povo e os soldados, né, a Guarda Nacional, não atiraram, e é necessário entender que na Guarda Nacional você tinha ali, quem fazia parte da Guarda Nacional eram soldados que ganhavam muito mal, eram, portanto, gente que vinha das camadas mais pobres. O salário de um dia de um trabalhador, de um soldado, dava mais ou menos para comprar um pé de alface por dia, então era um salário muito ruim, né? E vejam, pede-se para atirar em pessoas que muitas vezes são seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, então houve ali uma confraternização. Há aquele momento lá de que pegaram os dois generais e fuzilaram, lá logo no começo, né? Mas é bom enfatizar porque o porquê aconteceu disso. Porque esses dois já vinham lá desde 1848 e, portanto, já tinham todo um histórico de combate às frações trabalhadores, de massacre aos trabalhadores. Por isso que acabou isso acontecendo, isso também. Né? Então, vejam que, portanto, a ideia de eliminação de burocracia, substituição de um exército regular pelo povo armado, portanto, você vai ter o corte aí dos órgãos estatais repressivos. Né? E é interessante observar isso porque hoje, agora trazendo para hoje, né? Hoje, mais do que nunca, o exército é o braço armado do próprio Estado, né? E, portanto, o que a gente vê aqui é uma distância muito grande da possibilidade, né, de você ter aí uma autogestão, uma autocondução da vida, uma vez que você tem cada vez mais essa força repressiva contra os trabalhadores. Né? Então, o que nós temos hoje é exatamente o inverso. Né? Além disso, lá na comuna,
você teve a ocupação das casas, a ocupação das igrejas, que eram destinados aí para os comitês de moradia. Portanto, vejam que a ideia era de resolver rapidamente a questão da moradia para aquela população mais pobre, inclusive população, naquele caso, que estava sendo até bombardeada em função aí da Guerra Franco-Prussiana, né? Então, a ideia de resolver ali, portanto, a questão habitacional. Pensando nos dias de hoje, né? Vejam que, se você pega o caso brasileiro, você tem um déficit habitacional gigantesco, gigantesco, a tal ponto que vocês sabem que se constrói casas não é para morar, e sim para especular. Pode perceber que em pleno momento aí de Covid-19 no Brasil, o setor da construção civil funcionou a todo vapor, e sobretudo para a construção de casas não populares, habitações para classe média e também habitações de luxo. Inclusive, foi um dos setores onde mais se morreu trabalhadores. O que se morreu de pedreiro e servente de pedreiro foi aí aos borbotões, né? Então, para vocês verem como é que é tratado isso. Então, é muito interessante, né, que você transforma. Então, veja, ó, a comuna, além de ocupar igrejas, outra coisa que foi feita, restringir o poder do clero. Porque, vejam, não é eliminação direta, que ninguém pode dizer assim, você não vai ter religião nenhuma. Não tem como você dizer para o outro que ele não vai ter religião. Isso é algo de foro íntimo, a pessoa, digamos, vai se afastando da religião até pela educação, pelo conhecimento. É uma coisa que não é assim, da noite, não é num tilintar dos dedos que não sou mais religioso. Não funciona assim. Mas quando você cria mecanismos na prática para você ter essa separação, claro que as coisas facilitam. Não é à toa também que a França hoje é um dos únicos países do mundo onde se fica mais claro a separação entre a igreja e a educação. Ou seja, a educação, se na própria Constituição está lá que a Constituição é laica, né? Pode ver que o cara que quer entrar na escola hoje na França com a correntinha simbolizando Cristo na cruz de Cristo, ou uma burca, qualquer coisa que simbolize religião, na França se coloca, não, a escola no lugar disso. Então, isso também vem de uma longa tradição lá atrás, e a comuna acabou dando uma contribuição nesse sentido, né? E você também teve aí a transferência de fábricas. Uma outra coisa que aconteceu com muita força lá na comuna foi a transferência de fábricas abandonadas às associações operárias, né? Claro, pegar essas fábricas abandonadas, fábricas falidas, para botar para funcionar, mas não pegaram o dinheiro do Banco de Paris. Aí foi um grande erro, muito grande, né? Mas é interessante observar o seguinte: quando eu falo que a comuna é lição, à medida que você pega essas fábricas, vai tocar pelos próprios trabalhadores, é a demonstração na prática que aquilo que é um dos princípios básicos de quem luta pelo socialismo, que é o quê? Você ter a autogestão. Você só pode ter autogestão, só pode falar em comitês operários, cooperativismo, associativismo, autogestão, tudo isso que é pensar o saber fazer, produzir, e a produção conduzida por quem realmente sabe fazer e está envolvido ali, né? Isso só vai para frente quando você tem, obviamente, a prática disso. E o que nós vivemos no mundo hoje é exatamente o contrário, é a verdadeira verticalização. A empresa capitalista, ela é verticalizada, né? Ou seja, é a ideia de que você tem que ter sempre um chefe, tem que ter sempre um gerente, tem que ter sempre o patrão. Pedagogicamente colocar na cabeça do trabalhador que é impossível que os trabalhadores possam se autogerir, certo? Ou seja, então, isso é demonstrar na prática, a comuna deu esse exemplo exatamente ao contrário, que é possível, sim, ir para esse caminho. Só para ir finalizando, só mais um ponto que eu quero colocar aqui, que é a ideia da elevação do nível de educação da massa, né? A comuna colocava isso, inclusive creche para os trabalhadores, né? Para exatamente ter como
o cara trabalhar, ter um lugar para deixar o filho, né? Mas, claro, além disso, mais tempo, né, para estudar, melhores condições, mas claro que isso não teve como se edificar, que nem eu falei, ela foi embrionária e ela acabou rapidamente. Mas ela fica aí como lição para todos nós e, obviamente, nesse sentido, mais do que nunca, será necessário que se, digamos, se aprenda com a comuna, pesquise sobre a comuna e, assim, obviamente, eleve o seu próprio conhecimento. E, nesse sentido, eu fecho aqui falando do próprio canal que eu tenho, né, com a Conexão Marxista. Temos lá até uma playlist sobre a Comuna de Paris, porque a ideia é exatamente sempre essa, né? Através do conhecimento, dos estudos, seja leitura e também aqui vídeos, né, para contribuir para as pessoas, para conhecer mais a comuna e, obviamente, aprender com ela. Eu paro por aqui.